Opa! Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo, mas antes da gente ir pra análise do trailer, eu quero agradecer profundamente você mesmo que tá assistindo agora esse vídeo, que se inscreveu recentemente. Você tem minha eterna gratidão, muito obrigado por ter se inscrevido no meu canal. A gente tava com um probleminha no canal que os vídeos não estavam passando de 100 visualizações, então de um tempo pra cá a galera começou a se inscrever, melhorou demais o engajamento e eu peço demais de coração pra você, não esquecer de deixar o like, comentar aqui embaixo, nem que seja só um emoji, vai ajudar demais o canal. Você não tem ideia do quanto eu tô feliz de ter você aqui. Quando a galera começou a se inscrever, eu tirei um print, divulguei pra amigos, divulguei pra pessoas próximas a mim. Falei, cara, tem a galera se inscrevendo no canal depois de muito tempo, o canal flopado, né? Então isso me fortalece, me ajuda a querer continuar, me ajuda a querer publicar em meio à correria do dia a dia, em meio aos problemas pessoais, trazer vídeo novo pra vocês e me empenhar pra trazer cada vez mais vídeos de qualidade pra vocês. No link aqui na descrição vai ter o link do nosso canal no WhatsApp, vai lá, cara. A gente tá sempre atualizando sobre as novidades aqui do canal. Também tem o link do nosso Instagram, certo? E também tem o link do nosso Discord. Entra nessas redes sociais para nos acompanhar e vamos pro vídeo. E outro ponto bem interessante, hein? Coloque o vídeo em 1.5 para uma melhor experiência, porque aqui no canal a gente assiste o vídeo em 1.5. Bora lá! Eu vou recapitular de forma bem rápida pra vocês como funciona a ordem cronológica de Dragon Ball, tá? O final de Dragon Ball Z é aquele final onde tem um torneio de artes marciais, Goku vai lá pra achar a reencarnação de Majin Buu, né? Treinou, lutou ali e eles vão embora, que daí é o final canônico de Dragon Ball Z. Agora vamos pra data, né? Pra você entender melhor como funciona. Aquele final ali de Dragon Ball, ele passa 10 anos após o final da saga Majin Buu, tá? Então passa 10 anos, temos esse time, né? Então começamos a questão do torneio de artes marciais, pronto. O que acontece agora entre esses 10 anos é que é o que tá acontecendo agora pra gente, né? Primeiramente Dragon Ball Daima, certo? Depois vai ter Dragon Ball Super, então vai ter toda essa questão, né, de conhecer o Sr. Bills. Então, de forma mais direta, sim, naquele período ali o Goku já tinha a habilidade de se transformar em Super Saiyajin God, tá? Em Super Saiyajin Deus, tá? Então é só pra vocês recapitularem. Rojão, mas quando é que passa Dragon Ball Daima, né? Dragon Ball Daima vai passar ali mais ou menos 2 anos depois da saga Majin Buu. O que a gente tem sobre a saga dos deuses, né, no caso Dragon Ball Super, é que ele passa 4 anos depois do final da saga Majin Buu, tá? Então temos esse time. Então no trailer não teremos interferência do Super God, tá? Então fique tranquilo porque vai ser uma série bem baseada ali em Dragon Ball GT, Dragon Ball Clássico, algumas referências do IC lá do Dragon Ball Xenoverse. Então é uma história totalmente nova, então não tem como a gente estar estipulando muitas coisas aqui. Então vamos pro trailer. Primeiramente o trailer começa mostrando um castelo que eu creio que seja o local dos vilões, tá? Mas tem um porém muito interessante. Geralmente, quando mostra o reino dos demônios, é retratado como um local escuro. O reino dos demônios foi falado lá no Dragon Ball Clássico. Não sei se você vai lembrar desse episódio, que eu creio que não. O Goku tenta tirar ali uma espada da porta para poder fechar a passagem dos demônios, que estão causando muita confusão numa vila lá próxima. O trailer continua fazendo essa troca de ambientação. Nessa ambientação nova que é mostrado pra gente enquanto é feito um cântico, que eu creio sim que esse cântico é o cântico sendo utilizado para transformar eles em criança. Mas tem uma dúvida aqui muito interessante, tá? Eles estão sendo transformados em criança ou eles estão sendo encolhidos? Porque a dedução é, né? A minha teoria é que quando eles são comprimidos, a consequência disso é que os poderes também são reprimidos. Então o poder deles acompanha o tamanho deles. Lembrando que o Goku nesse trailer consegue se transformar em Super Saiyajin, tá? Então significa que ele na verdade foi apenas encolhido, porque eu acho que se ele fosse transformado em criança, talvez ele não conseguiria acompanhar ali os poderes que ele conseguiu após a luta contra o Majin Buu. Saltando aqui de forma rápida, eles não consideram Dragon Ball GT de forma canônica, tá bom? Então eles estão usando algumas referências de lá pra cá, pra trazer essa questão de saudosismo para as pessoas. Eu particularmente amo Dragon Ball GT e também amo todas as trilhas sonoras por conta da nostalgia. Se você prestar atenção, lá no cantinho tem algumas naves paradas, tá? Eu creio que foi o Glory que foi pegar eles e trouxe pra esse local onde eles vão ser acolhidos. Lembrando que temos uma interação muito engraçada com o cenário. Algumas casas têm chifres e outras casas são mais arredondadas, tá? Eu creio que sejam 2 planetas totalmente diferentes. Todas as vezes que for retratado uma casa com chifre, eu creio que seja o reino dos demônios. E toda vez que for retratado redondinha, eu creio que seja um outro planeta. Eu creio que seja um planeta verde que é apresentado nesse trailer também. A gente corta pra uma árvore que ela lembra muito aquela estética da árvore utilizada lá no inferno em Dragon Ball. Não só a árvore do inferno que estava prendendo Freeza, mas também uma árvore utilizada em Dragon Ball Super Hero. Essa árvore é chamada de árvore do universo. A estética dela lembrou bastante, né? Então
vai que eles acabam utilizando essa ideia, já que na minha visão o Dragon Ball Daima tá utilizando conceitos de Dragon Ball GT, Dragon Ball Xenoverse e 90% Dragon Ball clássico. Então eles podem utilizar sem nenhum problema, eu não duvido de nada, mas eu trouxe aqui só uma curiosidade pra vocês, já que essa árvore lembra bastante a árvore lá de Dragon Ball Super Hero, certo? Eu creio que essa árvore sim vai ter um papel muito importante mais pra frente, mas até o momento não tem nenhum detalhe mostrando sobre ela, nem nenhum detalhe sobre ela em si. Após passar a árvore, entra novamente no ponto que eu falei pra vocês, olhem a estética dessas casas, né? Elas sempre têm uns chifres, então eu creio que todas as vezes que vier pra essa estética é representando o reino dos demônios. Então após o cântico ser finalizado, uma luz, ela se expande, então preste bastante atenção nessa luz, porque eu vou estar referenciando ela mais pra frente com o decorrer do trailer, tá? Depois disso, corta pro Goku e pro Vegeta se admirando e observando que na verdade eles encolheram, tá? Então eles não encolheram só de tamanho, a roupa deles também encolheu, é isso que eu tô querendo falar pra vocês. Será que eles viraram criança ou eles encolheram comprimindo os poderes deles também? É isso que eu tô querendo falar pra vocês, entendeu? Então temos aqui o Mr. Satanzinho e o Mr. Buzinho correndo pro lado e pro outro. E também o Trunks e o Gotenks crianças, na verdade bebês, né? Então não teremos interferência de Trunks e Gotenks aqui no Dragon Ball Daima, né? Então eles vão correr atrás, pra resolver isso e eles não vão ter participação nisso. E eu gostaria muito mesmo que todos ficassem crianças, né? E o Goten e o Trunks acabassem ficando na idade deles. Então, querendo ou não, eles teriam mais maturidade que o Goku e o Vegeta. Se o Goku e o Vegeta realmente tiverem virado crianças, né? Porque eu duvido muito, eu tô achando que eles na verdade só encolheram. E a consequência disso foi que o poder deles também ficou reprimido. Cortamos também para uma cena de luta entre Goku e Vegeta, né? Estão lutando ali no céu e eu tô gostando demais desse quadro e essa forma que foi animada Dragon Ball, tá? Eu achei muito lindo, achei muito fluido também, eu tô gostando demais das cores, tá uma cor bem animada, uma cor bem viva. Você vai reparar também que de vez em quando tem uma referência ali à saga Majin Buu, tá? Porque querendo ou não vai ter uma ligação muito direta à saga Majin Buu e eu já vou conversar com vocês também sobre isso, porque os Kaioshins estão envolvidos nisso, né? Porque também existe o Kaioshin do mal e o Kaioshin do bem e eu vou comentar pra vocês melhor sobre cada um deles e os termos utilizados para cada um deles, tá? Mas geralmente a gente pode falar só dessa forma mesmo, Kaioshin do bem e Kaioshin do mal, porque também tem Kaioshins que nascem corrompidos, e quando eles nascem corrompidos, eles são colocados no reino dos demônios, tá? Ali ficam ali aprisionados. Então a gente corta para a plataforma celeste. Na plataforma celeste a gente consegue contar 4 pessoas, mas na verdade você vai ver que ali entre o seu corpo tem um cajado, né? Tem um bichinho flutuando. Na verdade ele é o seu Karin, então você consegue contar e saber exatamente quem são, né? Então você consegue contar os dois aqui da esquerda, são os dois Nanekusaidins que eu falei pra vocês, né, no começo do vídeo. O da esquerda é o Dendê, o do meio o Sr. Popo e na frente dele é o seu Karin, tá? Então eles estão tentando reverter o que foi que aconteceu com os meninos. Eles não vão ter um bom resultado porque isso não tem a ver apenas com um pedido, né? Isso tem a ver com magia e eles têm que descobrir a fonte dessa magia para poder estar revertendo a situação. Então cortamos pro Goku tendo uma luta bem rápida ali, né? Uma transição de luta dele. Presta atenção também na roupa desses personagens, porque você vai ver que ao decorrer, alguns inimigos que vão aparecendo, as roupas vão mudando, tá? Então isso significa que eles vão passar por alguns locais, algumas cidades. Agora, tá? Lembrando também que vai ser uma série, tá? Não é um filme. Geralmente a gente pensa que é um filme, mas não é um filme, é uma série, tá bom? Então trocamos novamente pro Goku, lutando com o Vegeta, que eu creio que eles estão treinando, na verdade, né? Então nesse meio tempo dessa luta deles é o momento que eles se transformam em criança, tá? É o momento que a magia acaba atingindo eles e eles acabam se convertendo em criança. E nesse exato momento a gente tem a apresentação do real vilão de Dragon Ball. Mas eu digo ainda que não é o real vilão de Dragon Ball. Eu creio que vai ter mais coisa ainda para estar sendo apresentada pra gente. Já que vai ter a questão da exploração. Então cada momento que vai se passando a série, eles vão encontrando novos vilões. E esses vilões vão sendo acumulados com o decorrer da história e vão sendo recorrentes. Então aqui temos a apresentação de um Kaioshin, né? Na verdade um Shin. Na verdade esse Shin é um Shin do mal. Dizem que é uma mulher, mas a voz que tá narrando é de um homem, então você acaba achando que é um rapaz, que é um homem, mas não é, tá? Se você prestar atenção, a boca, ela não se conecta muito ao momento da fala, então você vê que a fala por trás é uma coisa e a boca se mexendo é outra, tá? Então essa daqui é uma apresentação, então você vê mais que é como fosse um capacho do que o real vilão da história, tá bom? Os Shins, ele tem uma participação muito interessante nessa história, tá? Porque eles têm um conhecimento de magia, tá bom? Eles têm conhecimento disso tudo, o conhecimento deles é muito grande. Outro ponto também bem legal aqui pra me estar lembrando vocês, lá em Dragon Ball Z, quando o Bob D pergunta pro Daburá, né, onde ele prefere lutar, ele diz assim, talvez um planeta semelhante a este, não quero uma luta injusta, ele fala algo mais ou menos assim. Então, o Bob D ele acaba levando ele pra um outro local, a gente ainda não tem conhecimento pra onde era aquele local, mas de acordo com o jogo Bufuri, né, é o reino dos demônios ali, tá? Então se você também for ali se basear pelo Super Guia, né, o guia ali de Dragon Ball, o reino do demônio é um lá dos deuses, né, dos Makai e dos Makaoshin.
e que os Shins, né, que já nasceram mal, são presos lá também, assim como eu havia falado para vocês no começo do vídeo. Bora lá, galera, eu vou fazer uma recapitulação bem rápida, tá? O Shinjin é a verdadeira raça ali do seu Kaiô, tá bom? Se você não sabe, a raça dele se chama Shinjin, tá bom? Eles são uma raça ali do planeta Kaioshin. O Shinjin é a verdadeira raça do Kaiô e do Kaioshin. Então eles fazem parte dessa raça antes deles serem promovidos, tá? Então é só para recapitular vocês. Outro ponto também bem interessante, bem legal, galera, que se vocês não sabem, eles nascem de uma fruta, tá? Na verdade, eles nascem de uma árvore chamada Kaiju. E quando eles nascem com algumas habilidades ali especiais. É por isso que você vê que cada um deles tem uma peculiaridade bem diferente. Após você ver esse Shinjin aí do mal, você corta para uma outra mulher. Essa mulher, se você olhar no canto, você vai ver uma bola de cristal. Você vai ver também um caldeirão, e atrás você vai ver alguns livros. Eu creio que ela está por trás de toda essa feitiçaria, essa magia que foi capaz de alterar a estrutura dos meninos, né, dos guerreiros Z. Se você prestar atenção também, eu quero que você note a troca de ambientação. Toda vez que volta para ambientação, né, de uma tonalidade igual, ele está se passando no mesmo ambiente. É nisso que a gente está reparando aqui na análise. Você vai perceber que a ambientação onde o Goku tá lutando, onde o Vegeta tá lutando e o Piccolo tá lutando, são totalmente diferentes ao decorrer do trailer. Então preste atenção nisso também, que é bem interessante. Então eu creio que sim, ela que é um ser poderoso que tá por trás dessa tramóia para mudar a estrutura dos meninos, para poder não atrapalhar os planos dele. Então cortamos para a nave espacial rodeando um planeta que tem uma aparência de um Eiffel, né? Eu creio que não seja um Eiffel. Eu creio que essas partes aí marrons, né, essas estradas, é onde os meninos estão, né? Só que vista de longe, vista do espaço, então acaba se tornando bem curtinha. Então você acha que são estradas bem curtas, né? E dentro de cada uma dessas estradas, você vê que tem alguns buracos. Eu creio que são esses buracos que o Goku acaba pulando dentro para poder acabar fazendo ali a questão da aventura, tá bom? É a minha dedução. Minha dedução, eu digo que eu creio sim que de onde veio essa questão dessa magia que alterou a estrutura dos meninos não veio diretamente do reino dos demônios. Eu creio que veio de um outro local, e é onde eles estão atualmente. A gente corta para um túnel onde passa toda a retrospectiva da saga Majin Buu, tá? Se você lembra do primeiro trailer de Dragon Ball Daima, você vai perceber que os vilões estão olhando um timeline, né? Então, eu creio que eles estão por trás dessa timeline, só que estão olhando de dentro desse túnel, estão olhando de baixo para cima. E a gente tá olhando uma perspectiva de frente, né? Mas na verdade eles estão olhando de baixo para cima, olhando tudo que foi passado ali na saga Majin Buu. Então eles estão olhando ali como foi que o Majin Buu foi derrotado, estão olhando o Daburá, estão olhando o Babidi. Lembrando que o Daburá era o rei dos demônios, então talvez esteja olhando ali como foi o fim do Daburá, como foi que esses humanos conseguiram matar o Daburá, porque já que no Reino dos Demônios eles se acham tão poderosos, né, e o Daburá era tão poderoso quanto eles, muito mais do que eles, para ter se tornado rei, eles ficam abismados e interessados em saber como é que ele foi destruído. Isso é o que eu acho, né? Outro ponto também bem interessante, o Majin Buu era conhecido como um ser celestial, né, um ser imparável, um ser indestrutível, e que o Babidi conseguiu manipular a mente dele de certa forma. Então eles também têm dúvida de como é que eles foram destruídos, né, como é que Majin Buu foi destruído, como é que Babidi foi destruído. E aí é quando eles começam a pensar como eles vão fazer para cauterizar os meninos, né, diminuir essa questão do poder deles. Após fechar toda essa ordem cronológica de como aconteceu a saga Buu, eu quero que vocês observem nessas luzes, né? Você vai ver que atrás tem algumas rúbricas, igual ali no Doutor Estranho, e também tem alguns símbolos, alguns triângulos. Então as telas estão todas se misturando e indo para um único ponto. Se a gente utilizar a retrospectiva, né, do primeiro trailer que saiu de Dragon Ball Daima, você vai perceber que os vilões estão dentro de uma cúpula, né, e essa cúpula tem os mesmos traços desse desenho, tem esses mesmos traços, tem as mesmas cores, e você consegue observar que na verdade foi ali que eles conseguiram fazer a manipulação do tempo, né, ou manipulação da estrutura dos meninos. Aqui a gente entra num ponto também bem interessante. A gente corta um planeta totalmente verde, tá? Esse planeta verde aqui, eu creio que seja uma das paradas dos meninos, né? Os guerreiros Z. Eu creio que cada um deles vai se separar para tentar descobrir o que foi que aconteceu, e depois vão se encontrar novamente, né? Ali mais ou menos no terceiro ou quarto episódio, para poder ir atrás do vilão principal. Eu creio que o Vegeta vai para um local, ou vai ficar na planeta Terra. O Goku vai sair em viagem com Glória e com a outra personagem para o reino dos demônios, para tentar descobrir o que foi que aconteceu, certo? E o Piccolo vai vir para esse planeta. Por que eu tô falando isso? Por conta da troca das cores, né? A troca de ambientação você consegue acompanhar mais ou menos onde é que cada um deles está no trailer. Lembrando que esse anime, o anime vai ser lançado agora em outubro, certo? Então eu creio que ainda vão lançar mais um trailer. E o mais interessante é que eles já lançaram o Goku se transformando em Super Saiyajin, que é coisa muito difícil de acontecer. Então eles não estão se controlando para poder estar lançando pontos importantes, porque a maior dúvida da galera era: o Goku consegue ou não consegue se transformar em Super Saiyajin? Então cortamos pro Goku, pro Kaioshin e pra uma nova personagem admirando o reino dos demônios, tá? Lembrando novamente que se você parar pra pensar sobre aquela referência que eu falei pra vocês, o reino dos demônios, geralmente as casas têm chifres, né? E essa casa aqui, essas casas que estão olhando, admirando, não tem. Elas são totalmente redondas, tá? Então eu creio que seja a base aqui desses personagens que estão andando com o Goku. Eles levaram até lá pra estar conversando, e dali seu ponto inicial
pra saber como solucionar toda essa confusão. Temos a apresentação desse personagem, o Glory, certo? Esse personagem Glory, quanto a outra personagem, eles vão ser aqueles personagens que vão introduzir pra gente o background, né? Vão explicar pra gente o que tá acontecendo, vão explicar pra gente quem é o vilão, vão explicar pra gente que esse problema que aconteceu com eles não tá afetando só eles, também tá afetando, vai afetar todo a galáxia, todo o universo. Então eles vão ver que o problema não é tão pequeno como eles acham, não é só voltar a ser grande, né? Na verdade, além deles voltarem ao tamanho deles, eles estão muito envolvidos pra poder voltar a ser adulto e voltar pra sua vida normal. Então, mesmo que eles voltem a ser adultos, eles têm que derrotar o vilão principal, tá? E também, para derrotar o vilão principal, eles têm que voltar a ser adultos, né? Para poder eles voltarem ao poder máximo deles. Que eu creio que sim, eles vão reduzir o poder deles, porque não tem condição Goku no nível que ele tá ali depois de derrotar Majin Buu, ter trabalho para derrotar uns capangas de vilão qualquer, né? Então, para poder essa galera dar trabalho para ele tem que voltar a ser pequenininho e também perder a metade do poder dele. Voltamos pro Kaioshin falando pan, paca, pan. Eu creio que naquele planeta que eles foram em busca de conhecimento para poder estar revertendo esse problema que foi causado. Eu creio que quem tá por trás é o Shinjin do mal, lá do reino dos demônios, tá? Então ele tá por trás também desse problema. O Kaioshin foi atrás de conhecimento, descobriu uma magia para poder estar revertendo alguma coisa. Então temos uma cena bem empolgante do Goku pulando de um local bem alto, tá? Então é onde entra aquela minha teoria novamente. Eu creio que aquelas estradas são locais altos do planeta e dentro é onde fica a cidade, e as cidades são construídas em torno disso. O estranho é que no trailer não vê nenhuma barreira, então não tem como eu ter base para essa minha teoria, tá? Mas é uma especulação, já que a gente também não tem muitas informações sobre o que tá acontecendo aqui, tá bom? Então temos o Goku, o Kaioshin e o Glory descendo, certo? Então temos o corte para um peixe. Esse peixe pode ser um peixe sábio, igual aquele peixezinho que tem lá com o Whis, né? Então eu creio que seja um peixe de sabedoria. Talvez eles estão querendo encontrar esse peixe para poder estar tirando informações. Ou, outra teoria minha também, é que esses bichos vão aparecer conforme aparecendo em Dragon Ball GT. Conforme eles forem chegando nas cidades, vai tendo algum mal para eles estarem resolvendo, vão crescendo referente ao conhecimento. Então como tá resolvendo o problema, né? Então, por exemplo, derrotou um vilão, lá na vila vão ter informação de o próximo local para prosseguir e assim adiante. Nesse exato momento a gente é apresentado a um novo personagem. É como eu tô falando pra vocês, eu falei que eu acho que todas as vezes que chegarem na cidade nova, vão derrotar um vilão, vai ser dada uma nova informação e eles vão saber pra onde prosseguir. E aí é apresentado 3 personagens, né? Esse personagem que tá com jaqueta amarela, não foi falado o nome. Esse personagem verde da anteninha, que não foi falado o nome. Esse personagem verde, se você prestar atenção, o formato do rosto dele, da cabeça dele, tem o mesmo formato das casas que eu falei pra vocês. Lembrando que lá no planeta dos Nanekos Edins, eles também tinham muito essa questão de fazer a casa com a estética do seu crânio, né? É tal que eles usam aquelas 2 partes da frente como se fossem assim 2 chifrezinhos. Então é cortado pra esse senhorzinho com essa roupazinha de mágica, né? Todo desgrenhado com esse alto-falante na mão. Eu creio que esse cara aqui seja o cara que vai passar as informações pro seu Kaiô, né? Pra ele poder estar revertendo esse problema, que é tal lá no começo ele testa a magia, atrás fica aquelas cores, né? Atrás também, se você ver, meio que ele tá apresentando alguma coisa, então eu creio que sim, tem a ligação demais com a questão do conhecimento de como tá revertendo esse problema, tá? Talvez ele seja um sábio, aqueles cientistas loucos que eles encontram e vai ser um personagem recorrente aqui na história, né? Então, ou então um personagem muito importante na questão de informações de como tá solucionando esse problema. Então tá ali o seu Kaioshin conversando com o Glory, enquanto o Goku que tá pulando feliz da vida, que eu creio que é porque ele tá feliz que vai ter porrada pra ele o anime todo, né? Então com certeza ele tá feliz, ele gosta disso. Então cortamos pra uma parte muito legal, tá? Cortamos pro Vegeta soltando uma bola de energia. Lembrando que eu reparei em uma coisa bem interessante. No Dragon Ball Daima vai ter sangue, tá? Vai ter sangue. Né, a galera tava preocupada porque seria infantil, mas não vai ser, tá? Porque tem sangue no rosto do Vegeta. Outro ponto também, que atrás do Vegeta o céu tá verde. Ou o Vegeta tá na Terra, ou o Vegeta tá naquele planeta verde. Eu creio que o Vegeta aqui tá naquele planeta verde, tá? Então eu creio que cada um deles foi pra um planeta diferente pra tá procurando a solução e depois, novamente, eles vão se encontrar. Lembrando que tem uma teoria também, que os personagens principais desse anime vai ser Vegeta, Goku, Piccolo, e vai ter aqueles 2 personagens e o Kaioshin pra tá dando ali um suporte, tá bom? Cortamos também pro Kid Piccolo. Se você olhar o Kid Piccolo, o fundo dele, o céu tá meio rosa com laranja. Eu creio que o Piccolo tá na Terra, tá? Então eu creio que o Piccolo tá na Terra, o Vegeta tá naquele planeta verde e o Goku tá lá no reino dos demônios tentando procurar uma solução. Essa é a minha teoria. Ou pode ter outra teoria novamente, né? Eles podem estar enfrentando alguns inimigos, né? Aqui na Terra. Por quê? Porque veio 2 Nanekos Edins pra Terra pra estar solucionando esse problema. E o Glory também chegou na Terra pra conversar com eles, né? Se você recapitular o primeiro trailer de Dragon Ball, você vai perceber isso. Então podem estar perseguindo também o Glory e aquela meninazinha que foi apresentada pra gente nesse novo trailer. Cortamos pra um vilão
segurando a cabeça de uma pessoa. Eu creio que aqui é onde o Goku vai se intrometer nesse problema, acho que é um problema. Ou esse cara é um vilão bandido, né, que tá atrás deles, ou é um cara que tá torturando ali a cidade e o Goku vai se intrometer pra ajudar eles e nesse meio tempo vai salvar as pessoas e as pessoas vão dar informação pra ele pra poder continuar a sua jornada, tá? Mas pode ser uma coisa ou outra, não tem muita informação, pra falar a verdade. Então o que a gente pode fazer é teorizar. Então ele pode ser um mercenário que foi contratado pra poder pegar eles ali, já que eles estão crianças e talvez na mente deles sejam seres inofensivos. Cortamos então para um senhorzinho com a cara rasgada na lateral, tá? Eu creio que também não vai ser o vilão principal desse desenho, desse anime, tá? Ele pode ser também um vilão recorrente, um vilão bem complicado para eles. E eu acho que agora é que vai ser o problema para eles, tá? Porque nesse exato momento, após apresentar, ele apresenta 3 robôs. Agora me diz, para quem é cada um desses robôs? É bem simples, Goku, Vegeta e Piccolo. É por isso que o Vegeta tá com o rosto rasgado. Tá com o rosto rasgado. Se o Vegeta tivesse grande, né, na sua forma normal, com certeza esses robôs não dariam problema para ele. Mas como eles estão em miniatura, né, e o poder deles também foi reprimido, com certeza vai dar um pouco de problema para estarem destruindo esses robôs. Então cortamos para a cena mais interessante desse trailer, né, que é o Goku se transformando em Super Saiyajin. Tá, e tá muito bonito, cara. Lembra demais ali do Dragon Ballzinho clássico, hein? Que o Goku se zanga com a morte do Android e aí ele se irrita e dá um super Kamehameha ali no robô da Red Ribbon, né? Também lembra de Dragon Ball GT, quando o Goku se transforma em pequenininho, que também é uma cena muito da hora, sabe? O Goku transformado em Super Saiyajin. Então aqui você vê que, na verdade, o Goku não perdeu os poderes dele. O Goku consegue se transformar em Super Saiyajin. É isso que eu tô falando pra vocês. Eles viraram criança, né? Ou eles só encolheram de tamanho? É aí que tá. Porque aqui, com certeza, o Goku tá com os poderes dele. Certo? Então se o Goku consegue se transformar em Super Saiyajin, consegue se teletransportar e consegue soltar o Kamehameha. Outro ponto também, no Dragon Ball GT, o Goku consegue fazer o que mais? A Genkidama, então ele vai conseguir também soltar Genkidama sim. Quando o Goku se transforma em Super Saiyajin, ele consegue anular um poder que é lançado pra ele. Mas, se você prestar atenção na imagem estática, na ponta dos dedos do Goku, tem uma pequena bola de energia. Essa bola de energia eu creio que seja a concentração de Ki, que ele tá utilizando como barreira para poder estar anulando essa energia que foi lançada nele, tá? Esse poder que foi lançado no Goku tá lembrando muito uma magia do que uma energia, sabe? Por conta dessas rajadas que tá em torno. Então ele consegue anular esse poder e fica uma cena muito bonita, sabe? E ele tá todo se achando porque conseguiu fazer esse feito. Então cortamos novamente para ele se transformando. Nesse exato momento que ele se transforma, ele espelha alguns capangas, tá? Esses capangas eu creio que seja do primeiro planeta que eles vão chegar. Temos um corte bem rápido novamente, tá? Cortamos pro Vegeta dando um salto e dando um chute. Atrás temos algumas árvores, em cima temos um céu rosa. Aqui temos duas teorias. Ou o Goku ou o Vegeta tá lutando com os robôs que chegaram, ou algum inimigo que chegou na Terra, ou então ele tá testando sua nova habilidade no Goku, por exemplo, né? Sabendo se afetou ou não as habilidades deles após eles estarem encolhendo. Eu creio também que seja isso, que eles estão treinando, ele tá treinando ali para saber exatamente como é que tá atualmente as habilidades dele após ele ser afetado por essa magia. Outro ponto também, a forma que tá o cabelo dele. O cabelo dele lembra muito o Super Saiyajin 2, ou então essa energia que foi lançada sobre ele tá fazendo o seu cabelo ser... Então essa energia que foi lançada sobre ele tá fazendo o seu cabelo ficar pra cima, nessa parte assim da franja. Mas eu creio que na verdade o Goku tá transformado em Super Saiyajin 2 sim, tá? Eu creio que esse inimigo tá dando um trabalhozinho pra ele, não só pra ele, mas pro Vegeta e pro Piccolo. E ele teve que recorrer ao Super Saiyajin 2, tá bom? Já que nesse período aqui, o Vegeta não conseguiu se transformar em Super Saiyajin 2. Ele utilizou a magia do Babidi pra poder aumentar o seu poder. Não sei se vocês vão conseguir lembrar ou concordar comigo. Então finalizamos o trailer com o Goku soltando um Super Kamehameha em Super Saiyajin 2, meus amigos. Eu falei pra vocês que era Super Saiyajin 2, tá? Então é isso, cara. Ficamos com um trailer magnífico, lindo de Dragon Ball. Cara, hypa demais. Cara, que saudade de Dragon Ball. Dragon Ballzinho clássico tá muito fresco na memória ainda, né? Dragon Ball GT que eu amo demais. Muita gente não gosta, mas eu gosto demais de Dragon Ball GT. E, cara, novamente... um aviso muito importante, aqui na descrição tem o link do nosso canal, vai lá, não esquece de clicar ali. Eu espero que vocês tenham gostado da análise. Cara, comenta aqui embaixo se eu deixei passar alguma coisa. Fala pra mim o que você acha desse trailer, o que você achou desse trailer, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Valeu, obrigado, até a próxima.